1h13. Ontem a gente falou com a Duda Vasconcelos do trânsito na região das rodovias que levam para o litoral norte, para Campos do Jordão. Calor, né? Muita gente optando. E tinha, tinha Dutra, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, com muito problema para quem. E as serras também, né? Serra da Tamoio, Serra da Mogi Bertioga, tava tudo complicado. Vamos saber como é que tá agora, porque o sol continua, o convite está feito. Duda Vasconcelos conosco, tudo bem, Duda? Oi, Ronald, boa tarde para você, todo mundo ligado na programação da Rádio Bandeirantes. Dia lindo por aqui em todo o Vale do Paraíba. Quem conseguiu chegar ao litoral norte, valeu a pena o trânsito, porque faz muito sol. O trânsito hoje bem amenizado, rodovia Presidente Dutra com alguns pontos de lentidão, mas nada comparado ao que vimos na noite de quarta-feira e também ao longo do dia de ontem. Nesse momento, o que está pegando mesmo é a travessia de Balsas São Sebastião e Ilhabela, com tempo de espera de 2 horas, 7 embarcações operando, mas excesso de veículos, muitos veículos mesmo. Mas o que eu vim contar também para vocês, Ronald, é que aconteceu uma situação curiosa aqui. A gente recebe muita mensagem de ouvinte na Rádio Band Vale falando sobre trânsito, e a dona Ivone Arruda de Carvalho viveu uma situação de desespero. Ela e o marido saíram de Santo André, aí na Grande São Paulo, para Caraguatatuba, e eles têm um carro 100% elétrico. A viagem, que normalmente leva pouco mais de 2 horas, durou 7 horas por conta de um acidente que paralisou a Carvalho Pinto. A rodovia ficou totalmente interditada aqui no sentido interior. Eles mandaram mensagem aqui para a Rádio Band Vale e eu estava de plantão. Comecei a conversar, orientei-os a desviar para a Dutra. Eles foram para a Dutra e chegando na Tamoios, quase meia-noite, com a carga do carro diminuindo, pegaram também um grande congestionamento na serra. A gente vai ouvir agora um trechinho do relato da dona Ivone, como é que foi pegar um congestionamento tão intenso num carro 100% elétrico. Ficamos no meio do congestionamento, foram horas, 2 idosos com carro elétrico. E aí deu pânico em mim, o que ia acontecer no congestionamento, porque estava imenso. As nossas concessionárias não estão preparadas para tipo de ajuda a carro elétrico. E aí eu fiquei curiosa com a história da dona Ivone, acompanhei que ela chegou em casa, deu tudo certo. E foi uma coisa que talvez muita gente nem tinha pensado. Por que um trânsito pesado preocupa tanto quem dirige carro elétrico? Eu conversei com o engenheiro mecânico Kleber Williams, que explica por que realmente a autonomia desses carros cai tanto numa condição de anda-para. Vamos ouvir um trechinho dele também. Veículos 100% elétricos, eles têm aquele sistema regenerativo, quando você pressiona o pedal do freio, ajuda a recarregar a bateria, porém, nessa velocidade extremamente baixa, isso não vai ser o suficiente. Reduzir o ar-condicionado, ou então até mesmo desligar, assim como outros sistemas auxiliares. Desligar o seu som, desligar o farol. Ele deu essas dicas aí de desligar ar-condicionado, farol, e eu perguntei, e desligar o carro? Porque foi um questionamento que a dona Ivone Arruda fez para mim. Enquanto a gente conversava no WhatsApp, ela tinha um outro medo. Se eu desligar o carro, abaixar os vidros, vou ser assaltada. São tantas variáveis ali no trânsito. E esse engenheiro mecânico falou que desligar o carro não é uma boa opção, porque a energia que consome para dar a partida acaba muito com a bateria. Então, acaba não valendo a pena essa economia de algum tempo desligado para depois ter que forçar ao ligar o carro novamente. E aí, se a bateria acabar de vez, não tem jeito. Não é como um carro tradicional que você consegue correr num posto, pedir emprestado uma gasolina. O carro precisa ser rebocado e aí tem que chamar seguro ou guincho da concessionária, mas fica um alerta. A venda de carros elétricos no Brasil cresce muito ano a ano, a gente acompanha isso aqui e vivemos uma situação, dona Ivone, infelizmente, ela e o marido chegaram bem em casa, mas fico alerta para quem tem carro 100% elétrico, você pode encontrar um congestionamento que não está esperando e aí passar um sufoco com a bateria, Ronald. Imagino como é que deve ser para quem está. Mas isso tudo é uma questão de costume. Acho que o tempo vai resolver isso e as pessoas estarão mais acostumadas a esse tipo de situação quando ela se tornar cada vez mais corriqueira. Duda, valeu. Obrigado pelas tuas informações. Até a próxima aqui. Ótima tarde. Valeu. Isso tudo faz parte de uma enorme revolução na mobilidade, né? A mobilidade elétrica, que é uma realidade já faz bastante tempo, mas que agora virou, entre aspas, mais popular. Então é natural que as pessoas tenham esse tipo de desconfiança, mas o tempo vai tirar isso. Vai diminuir essas distâncias entre a confiança e a excelência do que esse tipo de veículo tem para oferecer, né? Não é possível
que, a partir de um planejamento, não se imagine que horas parados ali num congestionamento seja o suficiente para você ficar 100% na mão. O que precisa é aumentar a infraestrutura cada vez mais, coisa que ainda a gente padece. A infraestrutura nas rodovias, cada vez mais nos condomínios, isso tem se tornado, né? Porque cada vez que há uma oferta nova de um condomínio, se coloca ali a possibilidade de reabastecimento de carro elétrico, né? Postos de reabastecimento dentro da própria estrutura do condomínio, mas isso precisa estar em rodovias o tempo todo, todos os postos precisam ter um ponto de abastecimento. E isso aos poucos vai sendo resolvido e as pessoas vão perdendo esse medo. Eu fui um dos primeiros a usar um carro elétrico, já contei essa história aqui, carro elétrico dessa marca que é a mais famosa hoje. O carro foi trazido para cá, para o Brasil, e a gente ficou testando durante um tempo. E eu testei durante vários dias esse carro. Há anos. Estou te falando uma coisa de 8, 9, 10 anos. Tinha ele e mais uns 2 só, né, à disposição aqui. Os outros eram híbridos. Eu estou falando de um carro 100% elétrico. O híbrido eu cansei de usar. Carro de reportagem e tudo mais, que nada mais é do que um carro a combustão, só que tem o reabastecimento por baterias, que até uma certa velocidade, até um uso de potência, você não usa a gasolina. Coisa pouca, até 25, 28 km por hora. E depois você faz uso do motor a combustão. Por isso que ele tem uma performance maior. Usa parte de bateria, parte de motor a combustão. Mas esse que eu estou citando é um carro 100% elétrico. E que tinha uma autonomia de 320 km. É pouco, né? Perto do que a gente vê hoje. 320 km. E às vezes a carga demorava um pouco mais. O carregador ficava aqui, no nosso pátio, aqui na Band. E o objetivo era andar bastante com o carro para ver a performance. E certa vez a bateria não estava completa. E eu tinha que fazer o percurso de Santana de Parnaíba num fim de semana para vir aqui trabalhar aqui na Band. Saí de Santana de Parnaíba para vir para cá com esse carro elétrico. E a performance dele vinha caindo, e caindo, e caindo. E faltava um número X de quilômetros para chegar maior do que aquilo que ele oferecia como resposta de performance. Ou seja, falei, este negócio vai parar no meio do caminho, eu não vou ter o que fazer. Vou ter que acionar guincho e tudo mais e tal. E fui para chegar aqui no limite, no exato limite de quilômetros versus. Fui bem devagarzinho e tal, né? Aquelas coisas que quem vai dirigindo vai, digamos assim, se adaptando, né? O que eu posso fazer para oferecer uma performance diferente em algo que eu desconheço de como fazer para ter uma performance diferenciada. E deu certíssimo para entrar aqui no pátio e plugar o carro. E aí, conversando com o engenheiro depois, ele falou, poxa, pena que você não me falou comigo, porque senão eu teria dito para você. Há uma margem de erro, uma margem razoável ali, que faria você chegar numa boa. Eu estou falando de uma tecnologia de 10 anos já. Não é a de hoje. A de hoje está absolutamente superlativa na comparação com a anterior. Então isso tudo está num processo de evolução, hoje num nível de excelência absurdo e que tende a melhorar. Se melhorar a infraestrutura de oferta de postos de carregamento, tudo vai ficar muito mais fácil.